Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o que é o hardware no contexto da engenharia da computação. Então, vou fazer uma introdução prévia. Primeiro, quando vocês estudam física no ensino médio, tem aquela parte que é a parte de eletrostática e eletrodinâmica. E lá vocês veem que tem alguns elementos, por exemplo, tem os capacitores, tem os resistores e tem os indutores. Mas vocês não estudam um elemento muito importante que é tratado na faculdade, que são os transistores. Os transistores são elementos muito pequenos, na ordem de nanômetros, que são a base para todo sistema digital. E o sistema digital, no nosso caso aqui, seria o nosso hardware. Então eu vou trazer para vocês algumas coisas um pouco mais práticas e palpáveis, para ficar um pouco mais interessante. Então, isso que eu tenho aqui, deixa eu trazer mais para perto aqui, é um circuito integrado. O circuito integrado ele é um elemento muito pequeno digital. No caso desse circuito aqui, ele é uma porta lógica. E a porta lógica, elas são formadas por transistores. O que é interessante aqui é o seguinte, o transistor, como eu falei, ele é da ordem de nanômetros, mas essa porta lógica, esse circuito integrado, ele é muito grande, né? Eu consigo pegar nele. Ou seja, olha que interessante, grande parte desse circuito integrado aqui é encapsulamento. É só uma casca mesmo, sendo que a porta lógica aqui dentro ela é muito pequena. Por quê? Porque esse circuito aqui ele tem umas perninhas, essas perninhas você precisa encaixar. Por isso que essa cápsula ela é muito grande. E aí, utilizando os circuitos integrados, vocês fazem muitas coisas. Desde um sensor simples, como por exemplo o sensor que tem dentro do mouse, né? Faz com que você mapeie a posição do mouse, até mesmo uma placa-mãe de computador. Então, o que eu trago para vocês aqui agora é uma placa-mãe. Isso aqui é uma placa-mãe de notebook. Como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, aqui. Isso daqui é um circuito integrado. Tem vários outros circuitos integrados. O próprio processador da placa-mãe, ele é um circuito integrado. E o que nós aprendemos a fazer na engenharia de computação, na parte do hardware, é fazer isso. Mas calma que não é eu vou fazer uma placa-mãe sozinho, né? Essa placa-mãe aqui, por exemplo, ela tem toda uma tecnologia. Então tem a questão dos periféricos, né? Tem entrada USB, entrada de som. Tem a questão do processador propriamente dito. Tem a questão da memória, né? Então aqui a gente tem slot de memória RAM. Tem a questão do disco rígido, tem várias tecnologias, ou seja, várias pessoas trabalhando juntos conseguem fazer essa placa-mãe aqui. Mas quem é o profissional que faz essa placa-mãe? O engenheiro da computação. Então, vários engenheiros da computação e outros profissionais trabalham juntos criando uma placa desse tipo aqui. É claro que vem um problema. Isso aqui no Brasil ainda está andando a passos de tartaruga. É muito difícil você conseguir um emprego nessa área, mas lá fora conseguir emprego aqui é relativamente tranquilo. Aqui eu também tenho uma coisa muito interessante, que é uma placa de celular. Então, o celular, por mais pesado que ele seja, ele é uma coisinha assim, ó, fininha. Novamente com a mesma base, né? Você tem vários circuitos integrados aqui. Você tem a questão dos periféricos, aqui seria, por exemplo, a câmera, né, do celular, tem o encaixe USB, tem várias outras coisas. Novamente, quem que cuida desta parte aqui? Ó, a parte da câmera precisa um pouco do físico, né? Porque ele entende das lentes. Mas essa parte de circuitos integrados, do processador, etc., quem cuida é o engenheiro da computação. Uma outra coisa mais a título de curiosidade que eu fui descobrir, eu fui abrir um celular antigo que eu tinha e descobri isso daqui, ó. Isso daqui é a tela do celular, esse celular aqui é bem antigo, né? Grande parte do peso do celular está na tela. Então ele tem uma série de amortecedores aqui atrás, né? Para quando você apertar você não prejudicar o circuito interno. E esses amortecedores que tem aqui atrás, que também tem um componente que faz com que a tela funcione, né? A tela gere impulsos elétricos para o seu circuito, é a maior peso do celular. Também é bem interessante. Então eu sei que de computador e celular vocês já são experts, vocês devem usar bastante isso. Outras 3 tecnologias que o engenheiro da computação trabalha e que talvez vocês não conheçam tão bem. Primeira delas,
Isso daqui, para quem não sabe, é o Arduino. Opa. O Arduino, agora tá certo. O Arduino, o pessoal da engenharia da computação olha ele um pouco meio assim, né, com certo, digamos, preconceito, desgosto. Por quê? Porque a ideia do Arduino, quando foi criado, foi ser uma tecnologia bem fácil e extremamente acessível. Ou seja, se vocês forem ler lá os documentos, a ideia é que uma pessoa, por exemplo, um arquiteto pudesse fazer projeto com Arduino. Ou seja, não é uma tecnologia específica para uma pessoa da área, ela é uma tecnologia ampla para todo mundo. E qual que é, digamos assim, entre aspas, o problema dela ser ampla? O escopo do Arduino é muito reduzido. Dificilmente projetos profissionais vão usar o Arduino, porque ele tem questões reduzidas, por exemplo, capacidade de processamento, memória, dentre outras coisas. Então, os engenheiros da computação dificilmente, é claro, você pode brincar com o Arduino, mas dificilmente usam o Arduino em projetos. O que é que a gente usa? A gente usa isso aqui, que está numa caixinha, está um pouco difícil de abrir. Mas isso daqui é o Raspberry Pi. O Raspberry Pi, é claro que essa analogia ela é um pouco fraca, mas ela seria uma versão muito mais forte e com escopo muito maior que o Arduino. Ela é muito mais profissional. Por quê? O Arduino, voltando aqui, como é que ele funciona? Você faz um código no seu computador, na sua máquina, e carrega esse código no Arduino. Aí o Arduino executa algum programa. Então a função do Arduino é carregar códigos e executar programas. Que ele faz nesse microcontrolador dele aqui, que novamente é um circuito integrado, que eu mostrei lá no começo. O Raspberry não. O Raspberry ele realmente é um computador. Inclusive, se vocês já viram vendendo, por exemplo, em anúncios, Facebook, etc. Ah, mini videogame. Videogame que roda 500, 600 jogos. Olha, gente, é um Raspberry. É um Raspberry que custa, em geral, uns R$150, com uma caixinha de videogame, diferente dessa caixinha aqui minha. Sendo que a pessoa compra o Raspberry, né? Coloca os jogos lá dentro e vende pelo triplo do preço. E ganha um dinheirão em cima disso. É bem interessante quando você estuda o Raspberry que você entende isso na prática. E aí, como é que funciona o Raspberry? O Raspberry ele é realmente um mini computador. O disco rígido do Raspberry, que tem aqui atrás, ele é um cartão SD. Então ele tem uma memória de alguns gigas. E vocês conseguem instalar um sistema operacional dentro do Raspberry e rodar coisas. Dá para acessar a internet, Facebook, WhatsApp, tudo. Ele realmente é um mini computador. Inclusive uma coisa interessante que pouca gente usa é o Raspberry, ele é um computador muito acessível. Como eu falei, o preço dele é muito barato. Então com R$150, mais por exemplo, cartão SD, claro, né, para dar memória, mais a questão de teclado e mouse, USB e um monitor, então arredondando assim, grosso modo, com uns R$300 você já tem um computador em casa. Então o Raspberry ele torna o fato de ter um computador em casa muito acessível. E é claro, uma coisa interessante, ele constantemente, as pessoas vão fazendo novas versões do Raspberry, sempre com tecnologias muito modernas. Então é bem interessante isso do Raspberry. E por último, que é a menina dos meus olhos, né? Isso daqui, que a gente fala que é uma placa FPGA. Isso daqui é a parte mais prática, mais mão na massa de hardware que nós mexemos no curso de Engenharia da Computação aqui na Poli. O que é uma placa FPGA? Todos esses circuitos que eu mostrei para vocês agora são circuitos de propósito geral. Então eles executam várias funções diferentes. Já a FPGA, qual que é a ideia da FPGA? A FPGA, você usa nela uma coisa que a gente chama de linguagem de descrição de hardware. Ou seja, é um código que você programa, né? E você carrega na FPGA. E o que esse código faz é criar, aqui dentro da FPGA, né, que seria esse quadrado, esse circuito integrado preto aqui, vocês criam um hardware. Ou seja, dentro da FPGA, eu posso criar várias coisas diferentes. Eu posso criar um processador, eu posso criar, por exemplo, uma placa-mãe, né, com um escopo bem reduzido, claro, mas eu posso criar muitas coisas dentro da FPGA. Tudo com uma linguagem de descrição de hardware. E a gente aborda muito FPGA nas disciplinas de sistemas digitais, laboratório digital
e arquitetura de computadores. E a FPGA é uma coisa que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estava pesquisando um dia desses, parece que a Apple, nas câmeras dos iPhones deles, estão começando a usar FPGA. Por quê? Como é um circuito de propósito específico, você faz um circuito específico para uma câmera, ele funciona muito mais rápido, muito melhor do que você deixar com que o próprio processador do iPhone faça todo um cálculo, um filtro, etc. dentro do iPhone. A FPGA ela funciona muito melhor. E a FPGA principalmente é uma coisa, olha, sem dúvidas, de engenheiro da computação. Por mais que os alunos de ciência da computação trabalhem com Arduino, trabalhem com Raspberry, como eu vejo os alunos do IME aqui, do pessoal da ciência da computação do IME aqui da USP trabalhando, FPGA é uma coisa de engenharia da computação. É uma coisa específica nossa. E ela é muito interessante. Inclusive eu estou pensando depois em fazer um vídeo só falando sobre FPGA, projetos e etc. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre como é o hardware no nosso contexto da engenharia da computação. E para vocês amantes de hardware, espero conhecê-los no curso no futuro, porque em geral o pessoal da engenharia prefere mais o software, mas tudo bem, espero conhecer vocês ainda aí. Uma outra coisa bem brevemente que eu não abordei aqui é a questão dos sensores, né, que tem sensor de temperatura, umidade, pressão, isso também tem a parte da engenharia da computação, mas são coisas muito pontuais, né? Não vou ficar abordando isso aqui. Então, um ótimo dia para vocês.